Vingança é um tema que nunca sai da curiosidade e sempre chama atenção, especialmente quando é feita de maneira pública e viral. Quem nunca imaginou dar aquele troco épico, onde todos possam ver e a pessoa que te fez mal seja obrigada a engolir o próprio veneno? Pois é, quando alguém decide revidar, a criatividade e as leis parecem não ter limites. Com ações dramáticas e exageradas a humilhações públicas, a linha entre justiça e descontrole se misturam. Serão essas vinganças que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Vinganças mais perturbadoras já capturadas pelas câmeras. O caso de Ramon de Souza Pereira foi um dos mais chocantes dos últimos tempos. Em 2023, ele matou as duas filhas, Mirielle, de 8 anos, e Cecília, de 4, como uma forma de vingança contra a mãe delas. Tudo começou quando Ramon, desconfiado de que estava sendo traído, colocou um rastreador no carro da mulher. Depois que encontrou ela com outro homem, perdeu o controle, agrediu a ex, pegou o carro dela e buscou as meninas na escola. No mesmo dia, ele tirou a vida das duas em Santo Antônio de Goiás. Ramon foi preso no dia seguinte, depois de tentar tirar a própria vida em um lago. A polícia já tinha informações de que ele planejava algo, já que um mês antes, ele teria falado para uma pessoa próxima que, se confirmasse a traição, mataria as filhas e depois se mataria. O delegado ainda explicou que Ramon não tinha antecedentes criminais nem histórico de violência, mas mesmo assim cometeu o crime de forma calculada. Em 2024, ele foi condenado a mais de 64 anos de prisão, com regime fechado, por homicídio quintuplamente qualificado, incluindo motivos como vingança e o fato de as vítimas serem crianças. O caso ficou como um exemplo extremo de como o ódio e a vingança podem levar a consequências devastadoras para todos os envolvidos. Lorena Bobbitt é uma mulher daquelas que ninguém esquece. Na década de 90, ela vivia um casamento cheio de abusos, tanto físicos quanto psicológicos, nas mãos do marido, John Wayne Bobbitt. Em 1993, depois de uma noite em que ele chegou bêbado, a agrediu e abusou dela mais uma vez, Lorena chegou ao limite. Esperou ele dormir, foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. Sem pensar, cortou o pênis dele. Depois disso, saiu de casa com um membro nas mãos, entrou no carro e dirigiu sem rumo. No caminho, jogou o que havia sobrado pela janela. Mais tarde, a polícia encontrou o órgão e os médicos conseguiram reimplantá-lo em John. Ele sobreviveu, mas o caso virou notícia no mundo todo. Durante o julgamento, Lorena disse que não se lembrava direito do que fez e explicou que tudo foi resultado de anos de humilhação e violência. O julgamento foi um circo midiático. John acabou sendo processado pelos abusos que cometeu, enquanto Lorena foi absolvida, já que a justiça entendeu que ela agiu em um estado de insanidade temporária causado pelos anos de trauma. O casal se divorciou pouco tempo depois. Lorena, com o tempo, virou um símbolo de luta contra os abusos, enquanto John tentou explorar o acontecido para ganhar fama, mas sem grande sucesso. Em Nova York, um motorista decidiu estacionar na frente de um hidrante, o que é totalmente proibido. Só que o azar dele foi enorme, porque pouco depois, o corpo de bombeiros chegou para atender a uma emergência. Sem cerimônia, eles quebraram as janelas do carro e passaram a mangueira direto pelo meio do veículo, garantindo que nada atrapalhasse o trabalho deles. Toda a cena foi gravada e acabou viralizando nas redes. Muita gente ficou dividida sobre o caso. Alguns usuários nas redes questionaram por que os bombeiros não passaram a mangueira por cima ou por baixo do carro. Porém, quem entende do assunto explicou que isso não funcionaria. Qualquer dobra na mangueira reduz a pressão da água, o que poderia atrapalhar na hora de apagar o incêndio. A prioridade dos bombeiros é sempre garantir que o equipamento funcione sem problemas. Então, o carro foi um obstáculo resolvido na prática. Algumas pessoas disseram que os bombeiros poderiam ter se divertido quebrando as janelas, já que não precisam pagar pelos danos, e ainda por cima, o motorista sai com uma multa no bolso. Outros afirmaram que foi apenas uma forma de ensinar uma lição. No fim, quase todo mundo concordou em um ponto: estacionar em frente a um hidrante é completamente errado e pode prejudicar situações onde
segundos fazem a diferença. É quase certo que o dono desse carro vai pensar bem antes de estacionar de novo em lugar proibido. Lucas Albert, um produtor de conteúdo, resolveu se vingar de um jeito bem diferente depois que os vizinhos fizeram uma festa e não o convidaram. Em vez de só ignorar ou reclamar do barulho, ele decidiu usar a tecnologia a seu favor. Pegou um drone, carregou com fogos de artifício e mandou direto para o meio da festa. A cena foi toda registrada em vídeo e não demorou para viralizar nas redes sociais. Dá pra imaginar o susto de quem estava na festa quando os fogos começaram a cair do céu. Enquanto alguns acharam a atitude engraçada e criativa, outros logo apontaram o perigo de soltar fogos dessa forma, principalmente em um espaço com pessoas. Lucas explicou que a ideia era só dar um susto e fazer graça e ensinar os vizinhos barulhentos. Teve gente que considerou a vingança leve e até divertida, enquanto outros chamaram a atenção para o risco de acidentes graves, já que fogos de artifício podem causar queimaduras e outros danos. No fim, Lucas acabou conseguindo o que queria: respeito dos vizinhos no pedido de silêncio. Nos Estados Unidos, uma mulher de Hanover, em Maryland, descobriu que o namorado com quem estava havia 3 anos tinha traído. Em vez de terminar o relacionamento na hora, ela decidiu que ele precisava passar por uma punição pública. A ideia foi bem criativa, mas também constrangedora. O rapaz teve que ir até o shopping Arundel Mills com um cartaz confessando a traição. No cartaz ele dizia algo como: "Traí minha incrível, perfeita e maravilhosa namorada de 3 anos. Essa é minha punição." E não era só isso. Ele ainda tinha que conseguir 500 assinaturas de pessoas que passassem pelo shopping, como se fosse uma forma de aprovação para ela considerar dar uma nova chance. A história ficou famosa depois que uma usuária compartilhou no Reddit. O post gerou milhares de comentários e a foto do rapaz com o cartaz foi visualizada quase 1 milhão de vezes. Como sempre, a internet ficou dividida. Enquanto algumas pessoas acharam a ideia genial, outras disseram que era humilhação demais e que isso não resolveria o problema. Para piorar a situação, durante a missão no shopping, o rapaz teria flertado com uma mulher que disse que ele não merecia passar por aquilo. Esse detalhe acabou causando mais polêmica ainda, com gente questionando se ele estava realmente arrependido ou se a punição só serviu para reforçar o motivo da traição. Taylor Morgan, de 26 anos, foi traída pelo namorado, mas decidiu transformar a situação em algo lucrativo e, de quebra, dar uma lição no ex. Ela pegou as roupas e objetos que ele tinha deixado na casa dela e colocou tudo à venda no eBay. A estratégia para chamar a atenção, ela mesma posou para fotos usando as peças, mas de um jeito bem provocativo. A ideia deu super certo. Taylor, que mora na Flórida, já tinha conseguido quase $1.000 com o leilão online, vendendo 21 itens, incluindo camisas, calças, cintos e outros acessórios. As fotos acabaram chamando a atenção do público e a história viralizou rapidamente, aparecendo em vários portais e redes sociais. Muita gente achou a atitude dela genial, elogiando a criatividade e a forma prática como ela lidou com a traição. Em vez de brigar ou guardar mágoas, ela transformou o problema em oportunidade de ganhar dinheiro e se divertir. Outros apontaram que, além do lado financeiro, Taylor deu uma resposta pública ao ex sem precisar de grandes discussões. No fim, essa vingança acabou inspirando outras pessoas a lidarem com términos de maneira mais leve e, quem sabe, lucrativa. Afinal, não é todo dia que uma traição vira um motivo para um desapego que rende tanto em dinheiro quanto em risadas. Em Maringá, no Paraná, um motorista que estacionou numa vaga reservada para pessoas com deficiência aprendeu uma lição que ele provavelmente não vai esquecer tão cedo. O caso aconteceu em uma avenida movimentada quando o dono de um carro vermelho resolveu parar no lugar reservado sem necessidade. O que ele não esperava era que um grupo de comédia local, em parceria com a prefeitura, estivesse por perto. Agora amputa as pernas, ué. Agora fica desse...
O grupo não perdeu tempo. Cobriu todo o carro com post-its azuis e brancos, formando o símbolo internacional de acessibilidade. Quando o motorista voltou, encontrou seu veículo completamente transformado e cercado de curiosos que ainda o vaiaram enquanto ele tentava, nervoso, arrancar os adesivos. Para piorar a situação, um agente de trânsito apareceu e aplicou uma multa no motorista, deixando o recado ainda mais claro. No meio do caos, o motorista foi embora arrancando com o carro e cantando pneus, mas já tinha virado o centro das atenções. A ação foi planejada como uma forma criativa de conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar as vagas a quem realmente precisa. O vídeo do episódio acabou viralizando, com muitas pessoas elogiando a abordagem bem-humorada e educativa. Por outro lado, também reacendeu o debate sobre o desrespeito em situações como essa, mostrando que ainda há muito o que mudar na atitude de alguns motoristas. No final, o motorista virou exemplo de como a falta de respeito pode trazer consequências, e nesse caso, até um pouco de vergonha pública. Ted Pelkey, morador de Westford, Vermont, passou 10 longos anos tentando, sem sucesso, conseguir uma permissão para construir um prédio. Mas a prefeitura da cidade não autorizou sua solicitação e, por causa disso, ele foi obrigado a transferir sua empresa para a cidade vizinha de Swanton. E como qualquer pessoa que já enfrentou uma luta frustrante contra a burocracia, Ted decidiu que a melhor forma de se vingar seria de um jeito bem criativo. Ele construiu em protesto uma estátua gigante com um gesto nada sutil, um dedo médio levantado, em sinal de protesto e desprezo à demora que acende, ou seja, de noite ainda é possível ver o dedo. A estátua, com o dedo do meio apontado para a administração de Westford, foi uma maneira clara e ousada de mostrar a sua revolta. O melhor de tudo, a obra foi considerada arte pública, o que significa que por lei ninguém pode obrigá-lo a remover a peça. A estátua virou uma atração e não só é um protesto visível, mas também uma verdadeira obra de arte que só cresce em significado com o tempo. Danny Larviere, o prefeito de uma cidadezinha canadense, teve uma ideia de vingança bem peculiar depois de se separar da ex-esposa, Isa. Em vez de entregar um presente clássico, como um anel de diamante, ele apareceu na porta da casa dela com nada mais nada menos que uma pedra de 20 toneladas. Sim, ele pensou que, já que ela sempre quis uma pedra gigante, provavelmente se referindo ao anel de diamante, ele entregaria uma verdadeira. Para completar, a pedra foi enfeitada com um laço e grafitada com um "Parabéns, Isa". A entrega do presente não foi nada simples. Danny usou uma das máquinas de sua empresa de transporte de rochas para mover a imensa pedra até a porta da ex-mulher. Isso se tornou um grande espetáculo e não demorou para que a situação viralizasse. O gesto bizarro virou um tipo de mensagem irreversível, com Danny mostrando de maneira irônica que ele não estava disposto a ceder aos desejos da ex. E claro, ele não perdeu a oportunidade de mostrar a todos como a vingança pode ser às vezes bem criativa e um tanto quanto hilária. Em 2018, uma mulher de 53 anos, funcionária pública, passou por uma situação extremamente traumática quando foi sequestrada por um grupo de criminosos. Ela conseguiu se libertar e, em seguida, registrou o boletim de ocorrência querendo justiça pelo crime. Mas o que ela não contava era que a promessa dos bandidos iria se cumprir. Ela foi ameaçada que, se contasse à polícia, eles iriam voltar para se vingar dela. E mesmo tentando resolver a situação, acabou gerando uma série de complicações para ela. 4 meses depois de sua denúncia, os mesmos criminosos retornaram buscando vingança. Eles se sentiram humilhados e revoltados por terem sido expostos e, como resposta, tentaram intimidar a mulher novamente. A polícia foi chamada novamente e as investigações revelaram que os sequestradores estavam, de fato, atrás da vítima para cobrar a denúncia que ela tinha feito. Nem a busca por justiça
vingança deixou ela livre de novas ameaças e problemas. As investigações continuaram e as autoridades trabalharam para proteger a vítima, que até então era alvo da vingança. E esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.